Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória por 4-2 sobre o Vasco da Gama no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dorival. É um placar de 4-2 que chama a atenção. Para quem não acompanhou a partida, pensa que provavelmente o São Paulo tenha sido soberano durante todo o jogo, mas o que se viu dentro de campo, um jogo muito disputado, muito jogado, o São Paulo tendo uma certa dificuldade para conseguir bloquear aqueles cruzamentos que o Vasco se utilizou bastante durante a partida, mas o que chama a atenção, pelo menos talvez que essa tenha sido a mensagem que ficou para o torcedor, é que o time conseguiu não só sair na frente mais uma vez, contigo na temporada tem sido uma marca o time sair na frente do placar, mas mais do que isso, reagir em momentos de adversidade durante a partida. É esse o recado que fica de um jogo disputado como esse? Bom, eu acho que nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipes se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande, você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava, e em razão disso fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso daí é um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a gente só tem que ficar satisfeitos, tentarmos nos recuperar. Amanhã nós sairemos 2 da manhã, nos apresentaremos no aeroporto meia-noite, sairemos 2 horas da manhã e chegaremos 3 horas da tarde da segunda-feira para jogarmos na terça-feira. Então é para vocês verem que fica muito difícil, às vezes, você cobrar tudo aquilo que uma equipe possa te apresentar. Então nós temos que ter muita calma, paciência, equilíbrio e principalmente reconhecimento pelo que eles estão fazendo. Dorival, que boa noite. Até em cima disso, você pega um trabalho com jogadores da base de qualidade, porém feridos devido à temporada passada, perdendo o título paulista e da Copa Sul-Americana. E hoje você encontra nesses atletas uma maturidade para poder conseguir um placar elástico, no qual conseguiu sofrer um empate no final da partida, e a maturidade desses garotos. Em cima disso, dá para fazer um trabalho semelhante no qual você fez no Santos Futebol Clube, com uma garotada vencedora? Olha, tudo é questão de tempo, né? Tudo é questão de resultados acontecerem. O Santos, nós estávamos em 2015 na zona de rebaixamento. Ao final do ano, nós brigávamos pela 5ª, 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E chegamos à final da Copa do Brasil com o Palmeiras na Arena.
No ano seguinte, ganhamos o título, 2016, fomos vice-campeões brasileiros, mesmo tendo perdido aí muitos jogadores, principalmente para a Copa América Centenária 3 e 3 para a Seleção Olímpica, que ficaram 70 dias, e perdi 2 jogadores que eram muito importantes. E tudo isso aí foi um movimento e fez com que a equipe tivesse uma reação muito natural e espontânea, porque nós tínhamos conhecimento de todos os jogadores que ali estavam, principalmente a base. E com São Paulo não vai ser diferente. Nós vamos continuar trabalhando com esses meninos, como foi feito lá com o Santos. Espero eu que tenhamos esse tempo para que nos adaptemos aos jogadores, né, aos processos do clube. Ao mesmo tempo, conhecendo tudo isso, nós possamos daqui a pouco, temos também mais um outro garoto que venha reforçar ainda mais a nossa equipe. Dorival, boa noite. Você fala muito em algumas partidas que falta um pouco de velocidade. Hoje o São Paulo fez algumas jogadas de velocidade no contra-ataque, e especialmente em uma reta final de jogo ali, depois que sofre o empate, consegue o terceiro e o quarto gol, em um momento que parece que apresentou até um pouco mais de fôlego, diferentemente do que também já se viu em outras oportunidades, que o time parecia cansado fisicamente, ainda que com todo esse cenário que você sempre nos apresenta por causa da sequência de jogos. Então, queria que você falasse justamente desse trabalho que você vem fazendo pela questão de aplicar também um pouquinho mais de velocidade, e do gol para o Rodrigo Nestor, como você sente ele no dia a dia. Ele disse para a gente que se cobrava muito para marcar esse primeiro gol em 2023, então da importância disso para ele também. Bom, eu acredito que o Rodrigo é um jogador que se adapta facilmente a qualquer função, do meio para frente, é muito interessante isso. Com relação à velocidade da equipe, a velocidade, você pode ter jogadores velozes e uma equipe lenta, como você pode ter uma equipe mais lenta com jogadas velozes. Eu acho que isso tudo é questão de adaptação, encaixe, sequência de trabalho, treinamentos e principalmente ataque à última linha adversária, que eu acho que isso é fundamental. Quando você toma essa iniciativa e respeita esse tipo de comportamento, você acaba criando muitas dificuldades para as equipes adversárias. E hoje foram 2 gols de contra-ataques. Então, nós temos que enaltecer também que a velocidade ela é dada pela bola, ela não é dada pelo jogador. E é isso que nós queremos. A troca de passes rápidas que faz com que envolvamos um adversário e consigamos chegar um pouco mais forte. E o Rodrigo, com calma, com tranquilidade, ele vai evoluindo, vai melhorando, vai criando essa coraça que ele precisa. Já são aí pelo menos uns 150 jogos com a camisa do São Paulo, é um número considerável para um garoto que tem muitas qualidades e que pode ainda evoluir muito na carreira. Dorival, nos últimos jogos a gente vem notando a ausência do Felipe Alves no banco de reservas do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, sobre a escolha de não relacionar ele. A gente viu inclusive hoje uma matéria dos nossos colegas da Globo falando que ele não vai mais jogar pelo São Paulo, porque o São Paulo já decidiu que não vai contratá-lo. Queria que você falasse sobre esse jogador. Você de fato não conta com o Felipe Alves no seu elenco? O Felipe ele vai ser respeitado como profissional, como sempre e com todos aconteceu. Ele está num processo de mudança do clube, e nós vamos aguardar aí para que daqui a pouco ele encontre um novo caminho, mas nesse momento ele não estará mais juntamente com o nosso grupo. A diretoria já se posicionou a respeito e acredito que essa informação daqui a pouco seja um pouco mais divulgada por todos. Dorival, boa noite. Você falou do nível de disputa do Campeonato Brasileiro, mas queria que você falasse um pouco do nível de futebol também. Porque a gente teve um grande jogo aqui essa noite no Morumbi e tem sido um pouco a tônica desse campeonato, né? Bons jogos, o torcedor de fato lotando os estádios. Queria que você falasse um pouco se isso também passa pela mentalidade dos treinadores, porque o futebol brasileiro foi muito cobrado ao longo dos últimos anos de ter se acovardado um pouco, de ter qualidade, mas de faltar um pouco, talvez, para as equipes. Se isso passa hoje, por exemplo, você mesmo mudando o time no intervalo, colocando um volante no lugar de um atacante, quando ganhava o jogo, você trocou também 2 volantes por 2 jogadores mais ofensivos. Isso passa também pela cabeça dos treinadores hoje? Olha, eu acho que é um processo de adaptação de todos. Eu acho que nós cobramos muito, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em toda e qualquer profissão.
no Brasil, assim, nós só pontuamos coisas ruins e negativas. Por isso que eu acho que é muito importante, quando estejam acontecendo fatos positivos, que nós também comecemos a valorizar um pouco mais. Percebemos que um jogo não se faz apenas de uma vitória, um empate ou uma derrota, simplesmente. Porque muitos movimentos aconteceram dentro de uma partida, muitas situações que estão em torno de uma equipe, muita coisa sendo preparada pelos profissionais, pelos treinadores, pelas suas comissões. Eu acho que coisas boas têm acontecido com o futebol brasileiro. Ainda continuamos perdendo muitos jogadores, né, todos os anos. São 1.500 jogadores fora do país, para mais. Os nossos principais atletas estão sempre em equipes europeias. E, queira ou não, nós temos que continuar esse trabalho, lapidando, melhorando, contribuindo para que evoluamos de alguma maneira e tenhamos sempre aí ótimos espetáculos. O que eu disse é que o Campeonato Brasileiro desse ano ele vai ser o mais disputado dos últimos tempos. Podem ter certeza disso pela igualdade de condições que a maioria das equipes estão apresentando. Vai ser um perde e ganha constante e frequente. Provavelmente, pode até ser que aconteça, de uma equipe de repente pular e conseguir aí um escape pela capacidade e pelas qualidades que possui, mas a maioria dos jogos nós teremos jogos sempre muito disputados, onde os resultados serão decididos muito em razão do momento físico de cada equipe. Dorival, tudo bem? O jogo foi especial para alguns jogadores do São Paulo. Peraldo, primeiro gol como profissional. Rodrigo Nestor, primeiro gol na temporada. Juan, primeiro gol com o Morumbi dessa forma. Dois deles especificamente eu gostaria que você falasse. Do Nestor, que às vezes o torcedor pega no pé dele, e hoje ele deu um desabafo para a gente lá, até emocionado em determinado momento, que ele só tem amor para dar para o São Paulo, ele gostaria de receber esse amor. E Beraldo, que ficou 2 anos sendo maturado, subiu há 2 anos, foi maturado, não foi lançado em roubada, e agora é uma realidade que muitos pensam que até será curta a passagem dele pelo São Paulo, pelo potencial que ele tem de Europa. O que você pode falar das duas situações? Olha, o Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor. Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil, nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos. E isso, de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim, um potencial de crescimento e características únicas. Beraldo é um cara que, jovem, vem buscando um equilíbrio, vem, ao mesmo tempo, num processo de evolução muito interessante, melhorando ainda alguns pequenos detalhes que, na minha opinião, seriam muito importantes que acontecessem rapidamente. Eu não tenho dúvidas que pode se tornar aí um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial. Dorival, boa noite. Durante a partida, nós, na transmissão, eu também senti que o São Paulo acabou sofrendo lances de perigo da equipe do Vasco no primeiro, no segundo tempo, principalmente no começo das 2 etapas. O Vasco pressionou bastante. Pois, resultado, 3 pontos garantidos. Difícil falar para o torcedor olhar para esse ponto também, que é um papel do treinador, sem dúvida nenhuma, prestar atenção nessas falhas. Visando exatamente mais um bom resultado, você que não perdeu até agora no comando do São Paulo, como explicar também para o torcedor que, uma hora ou outra, uma derrota pode vir? Como falar assim, tenham calma, que o trabalho é a longo prazo. E até onde você, depois desses jogos, ainda invicto, coloca o São Paulo nessa temporada? Bom, eu não vou criar uma ilusão ao torcedor, dizendo que as coisas já estão boas, que está tudo bem, que está tudo resolvido, que os problemas são mínimos. Não, ao contrário. Nós temos que estar nos mexendo, atentos ao mercado, mas o principal é que continuemos trabalhando com esse grupo que esteja aqui dentro, valorizando, melhorando,
fazendo com que cresçam, que acreditem, que continuem percebendo que eles podem fazer muito mais do que nós temos feito até esse momento. Que para um início de competições é muito pouco. Nós não temos uma vaga assegurada na Sul-Americana. A nossa passagem para a Copa do Brasil, ela teve um resultado importante, mas ainda não decidido e que pode ser revertido. E o Campeonato Brasileiro está apenas na sua 7ª rodada, se não me falha a memória. Então é muito pouco. É muito pouco e essa equipe tem que ter ambição comedida de querer mais, de buscar mais, de se entregar mais, se doar mais. A tabela ela é terrível para todos. O Vasco essa semana teve tranquilidade para poder trabalhar e por isso tinha sempre uma chegada mais forte, tinha sempre um movimento mais rápido. Nós, como eu disse, nós chegamos na quinta-feira, 23 horas aqui no aeroporto. Então, tudo isso aí gera um desgaste muito grande. Um jogador como Nestor, que se movimenta o campo todo, teve aí um princípio de lesão. E isso vai acontecer com, no mínimo, um atleta a cada rodada, porque você não tem como alterar esse processo todo. E nós temos que estar fortes aí para que suportemos toda essa condição. Estou buscando a todo momento 5, 6 alterações para dar uma oxigenada na equipe. Eu acho que esse é o nosso papel e aquilo que a gente pode fazer. Teremos um jogo agora que será um jogo fundamental para a nossa sequência. Temos que tentar o melhor resultado possível lá dentro para que mantenhamos assim acesa as possibilidades, acreditando sempre que de repente possamos aí finalizar o mais rápido possível essa classificação. Dorival, boa noite. A gente percebe, né, que uma parte mental do São Paulo ela está bem mudada, pelo menos da gente de fora, que a gente percebe. Teve um vídeo, né, que até São Paulo TV publicou esses dias de você conversando com os reservas, dizendo da importância que eles teriam contra o Sport. E a gente percebeu hoje também na entrevista ali na zona mista dos jogadores, essa parte mental deles, eles sempre falam muito de como a parte mental deles está mais forte, de como as coisas estão andando. Como é que você trabalhou isso nos jogadores nesse seus pouco tempo, né, nesse 1 mês que você teve aqui de São Paulo? E como você encontrou uma equipe um pouco abalada emocionalmente? O abalo ele é natural. Quando há uma mudança de trabalho, uma mudança de comando, é um fato natural. Eu tenho certeza que se fosse o inverso, se de repente o Rogério chegasse no meu lugar, ele também atacaria esse lado. Eu acho que não, efetivamente, que não seja apenas esse lado. É um fato natural, nós não temos apenas que ficar conversando com os jogadores, nós temos que demonstrar em campo, nós temos que posicioná-los, nós temos que fazer com que acreditem naquilo que está sendo proposto e apresentado. Hoje eu senti que os nossos movimentos não eram naturais, tão naturais quanto foram em Recife, por exemplo. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em executarmos um simples trabalho de ultrapassagem, um ataque à última linha. Fecharmos mais rápido do que a equipe adversária, que estava sempre um passo à nossa frente. Então, são essas dificuldades que a gente percebe quando existe um descontrole, onde uma equipe não joga e outra equipe joga ao longo de uma semana. O desgaste é absurdo, ele é muito grande sempre. E, queira ou não, nós não temos para onde corrermos. Então, nós temos que ser leal com o nosso público. A qualquer momento vai acontecer. Derrotas vão acontecer no campeonato. O campeonato é muito complicado, muito difícil e muito pesado. O nível de investimento de algumas equipes é muito diferente do nível de investimento da nossa equipe nesse momento. Mas o São Paulo não vai deixar de lutar com as suas forças, mesmo sabendo de tudo isso. O descontrole ele é geral para muitas equipes, mas nós temos a obrigação de fazermos o nosso melhor e buscarmos a melhor formação possível. E vai ser assim sempre. Nós vamos sempre lutarmos e tentamos fazer com que esse time mentalmente fortalecido ele possa produzir sempre mais e mais, que é o que todos nós queremos. Mas não será fácil, reconheço, porém é um desafio que a gente tem que enfrentar e eu não tenho dúvidas porque eu confio no trabalho de todos que estão lá dentro e que faremos aí um ótimo ano ao longo de 2023. Dorival, você está batendo muito nessa tecla do desgaste, das viagens. De todo o elenco, o único jogador que foi titular em todos os jogos foi o Rafael no gol.
O Leandro, da base, começou a ser relacionado nos últimos jogos no banco de reservas. E eu queria saber se você tem alguma intenção de fazer algo inédito nessa temporada, que é trazer um certo rodízio para o gol, até mesmo pensando em evitar algum desgaste para o Rafael, tendo em vista isso dele ter sido titular em todos os jogos e a sequência dura que o São Paulo está enfrentando. Eu sempre procuro modificar só mesmo dentro de uma necessidade. Ainda que eu confie muito no Jandrei, que vinha sendo o segundo em alguns momentos, o Felipe o segundo, hora terceiro, o Jandrei segundo, hora terceiro também, vínhamos fazendo um rodízio, mas eu sempre tive muita confiança nos goleiros que estavam aqui até esse momento. Passamos a ter agora o Jandrei, o garoto, o Leandro e mais o Ian. Então, são esses quatro agora que nós iremos trabalhar. Até o momento que o Rafael não nos apresente nenhuma situação de desgaste, principalmente emocional, nós vamos tentar permanecer o máximo possível. Pode ser que venha acontecer. Tenho muita confiança no Jandrei, que foi meu goleiro no Atlético do Paraná, e eu conheço seu potencial, suas qualidades e a sua condição. Esses meninos estão num processo de evolução. O Young está voltando de uma lesão muito séria, tanto é que agora viaja porque é o único jogador inscrito nessa condição, e nós vamos tentar acelerarmos o máximo possível esse processo de recuperação total dele, até porque muitos trabalhos ainda com ele não foram feitos, em razão de ainda estar muito cedo. Ele foi devolvido ao campo aí eu acredito, com apenas aí uns 10 dias, se não me falha a memória. Dorival, aqui. Boa noite. O São Paulo hoje ele toma 2 gols de uma origem, de certa forma, parecida. Cruzamentos vindo do lado esquerdo do ataque do Vasco, direito da defesa do São Paulo. Muitas vezes, o Rafinha, o lateral que atua por ali, passa por um momento de dobra do ataque adversário, um 2 contra 1. Como você pretende corrigir esse tipo de deficiência na defesa do São Paulo? Primeiro que o primeiro gol saiu de alguns movimentos equivocados do nosso time. Basicamente foi pelo setor direito, o cruzamento, mas nós fizemos alguns movimentos errados, abordagens frontais que nós não fazemos, são raras. Abrimos com isso o fundo de campo, eles exploraram muito bem, e aí entram os erros seguintes, ou seja, em bolas cruzadas, nós temos que ter um preenchimento de área, por quem é feito pelo volante e meias do lado oposto e o atacante do lado oposto que deveria estar na cabeça da área. Não aconteceu. Se estivéssemos com o atacante do lado oposto na cabeça da área, teríamos mais 2 jogadores preenchendo a nossa área, que seriam o volante do lado oposto, porque o primeiro volante sai para uma cobertura lateral, então o volante do lado oposto e mais o meia do lado oposto. Com isso, nós estaríamos preenchidos em condições de estarmos brigando por essa primeira bola. Quando ficamos com 3 jogadores disputando com a nossa última linha, é natural que tudo poderia acontecer. Então, foram 3 erros praticamente em uma única jogada, o que fez com que nós tomássemos o primeiro gol. O segundo gol foi uma antecipação. Quando existe uma antecipação, já é um pouco diferente. Aí é muito mais a lucidez do atacante adversário do que propriamente um erro, um erro tático. Em compensação, fizemos um gol também de uma antecipação, que foi o terceiro gol de cabeça. Então, assim como bobeamos naquele momento, também nos aproveitamos em outro. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Portal Globo Cidade. Gostaria de saber dos problemas que você detectou quando você assumiu a equipe do São Paulo. Qual deles que você olha e fala assim, bom, isso daqui já está resolvido ou está a ponto de se resolver? E qual o problema principal ainda que você olha e fala, isso é algo que tem que ser trabalhado e a gente tem que dar mais atenção? Obrigado. Assim, eu acho que problemas todos nós temos e sempre teremos, independente da colocação que estejamos, da pontuação de momento, nós sempre teremos alguma coisa. Se eu me prender a todo instante a tentar resolver essas pequenas situações, eu procuro olhar por um prisma assim mais amplo, onde nós tenhamos um desenho global do que esteja acontecendo com a equipe
e procuremos atacar mudando alguns comportamentos, que é justamente o que eu respondi na pergunta anterior. Se nós tivéssemos corrigido o nosso posicionamento pela bola de fundo, nós talvez não tivéssemos tomado aquele gol, porque estaríamos brigando com mais 2 jogadores ali posicionados dentro da área, que era onde deveriam estar, e não estavam no momento da jogada. Então, são esses comportamentos que a gente procura trabalhar o máximo possível para que, não apresentando erros, eles possam nos ajudar ao longo dos 90 minutos. E o mais importante é que você apresente soluções e não apenas pontue os lados negativos de determinados fatos. Então, eu procuro sempre trabalhar dessa forma, tentando mostrar soluções e correções para que esses pequenos problemas comecem a ficar um pouco mais escassos e diminuindo, é natural que você corra menos riscos ao longo de uma partida inteira. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.